Layoffs ou desligamentos em massa. O que fazer ao ser desligado da empresa? Olá, começando um episódio inédito do Foca no Trabalho, seu podcast semanal, onde a gente fala sobre empregabilidade, carreira, e essa semana a gente vai falar sobre desligamento em massa. Eu sou a Ale Falsarella. E eu sou a Bru Garcia, e nós sabemos que esse assunto não é tão agradável, né, Ale? Como outros episódios que nós temos, mais de 145, alguns não são tão agradáveis, né? Nós não gostaríamos de chegar, mas é um ciclo que nós temos na vida profissional, então pode chegar sim a esse momento de uma demissão em massa, igual está acontecendo atualmente no mercado de trabalho, né, Ale? E aqui no Foca você sabe, a gente é seu canal de comunicação sobre o mercado de trabalho, e às vezes a notícia não é boa mesmo, né, Bru? Então não adianta fingir que não existe e deixar vocês aí mais aflitos ainda com tanto de notícia. Eu devo me preocupar? A demissão em massa vai acontecer comigo? A gente não vai conseguir aqui prever tudo, a gente vai trazer um plano de fundo aqui para explicar um pouquinho do contexto do que está acontecendo, principalmente para quem não é de tecnologia. Quem é de tecnologia e está no LinkedIn sabe do que está acontecendo, e aí como a gente sempre fala do LinkedIn é a rede social profissional, onde você se informa a respeito do que está acontecendo. Se você ainda não está no LinkedIn, você está ficando por fora disso e talvez esteja aí alienado. O que a gente quer é realmente que você esteja bem informado e fique tranquilo que aqui, a primeira parte a gente vai trazer esse contexto, mas na segunda parte a gente vai focar o que fazer ao ser desligado. Então, Bru, vou trazer primeiro esse contexto para todo mundo e falar de layoffs, desligamento em massa. Esse nome ficou famosinho porque, né, nos Estados Unidos isso começou no ano passado, e aí a gente começou a ver uma movimentação no Brasil do meio do ano passado para cá, e os principais desligamentos em massa, eles estão sendo globais, tá? Então, a gente trouxe aqui algumas reportagens, vou fazer alguns comentários, mas a sensação que dá é que ninguém tá de fora e ninguém tá imune, né? Então, a gente pode citar aqui as empresas do ano passado para cá. A gente teve a Amazon, a Meta, que é o Facebook, que é um conglomerado ali de empresas. A gente teve no início desse ano Google, a Microsoft, mas outras empresas de outros serviços também. A gente teve no ano passado, por exemplo, foi a Quinto Andar, a gente Netflix teve também. Netflix, a gente teve esse ano também, né, infelizmente, o pessoal da PagSeguro, da Único. Gente, a lista é grande e assim, não vou ficar trazendo a lista só para trazer, mas são empresas geralmente de tecnologia, tá? E aí a gente, dando uma estudada em várias reportagens, eu nem vou conseguir citar uma, Bruna, porque eu acho que eu li umas 7 reportagens aqui, cada analista fala uma coisa, né? Então, por exemplo, a gente teve a fala do Mark Zuckerberg, né, da Meta, falando assim, olha, a gente contratou 15 mil pessoas no início da pandemia, a gente contratar 15 mil pessoas em 9 meses, e a gente dimensionou errado. Pós-pandemia, a gente viu que não precisava. Então, tem empresas que estão tendo esse posicionamento de mau dimensionamento. Aqui tem um economista, né, que ele fala que nos Estados Unidos aumentou muito os juros para conter a inflação. Então, as empresas com medo de uma recessão começam a reduzir custo. Não é porque a empresa não está dando lucro. A empresa está dando lucro, mas com medo da recessão, ela manda embora. Só que aí ele fala que tem um efeito até mesmo irônico, sabe, Bruna? Porque assim, você está com medo da recessão, aí você manda um monte de gente embora. Essas pessoas param de consumir e isso aumenta ainda mais. Então, é uma crítica aqui de um dos economistas. A gente não está aqui para falar se é certo ou se é errado, a gente está aqui para falar do fenômeno, tá? Mas faz todo sentido para mim quando eu vejo de fora e falo, poxa, é verdade, se eu quero que a recessão não aconteça, a partir do momento que eu desligo as pessoas vão ficar com medo de consumir. E mesmo a galera que está trabalhando também, né, Bruna? Porque se você está dentro dessa empresa e você viu que teve uma demissão em massa, você mesmo como consumidor vai parar de comprar algumas coisas. Isso nos Estados Unidos, isso no efeito mais global. Você vai se preparando, né, Lê? Você já fica com Exatamente. alerta ligado ali, então acaba gerando um alarde grande fazendo esse processo, e tem essa especulação no mercado que faz com que a gente ainda perca muito mais também, né? O poder de compra, também ali os índices, né? E aí, um outro contexto também, que acho que é um terceiro cenário para completar esse plano de fundo, é a questão da pandemia em 2020 e 2021. Contratou muita gente para atender essa demanda. E assim, não é que a tecnologia não precise de todo mundo, mas agora as pessoas querem, às vezes assim, eu fiquei comprando online durante 2 anos. Eu quero ter a experiência de comprar numa loja física. Eu quero sair, eu quero ir num restaurante,
existe. Então as pessoas estão fazendo uma movimentação. Então também tem esse retrato, né? As grandes empresas de tecnologia, elas precisavam de muita gente no início da pandemia para suportar a demanda, mas esse crescimento ele não se manteve após a flexibilização dos isolamentos, né? Então quando as pessoas começaram a sair na rua. Então são esses os cenários. Aqui no Brasil, Bruna, o que a gente percebe, e eu vi também um outro estudo, é que o gap que a gente tem aqui no Brasil de profissionais com formação, com experiência, ela é muito grande. Então, eu imagino que essas pessoas que estão sendo desligadas nesse momento, elas vão encontrar uma recolocação. E teve uma outra reportagem que daí eu queria ouvir de você aqui, eu tenho a minha experiência que eu quero dividir também, que é uma questão dessa geração mais nova, que é a geração X, que está nesses cargos, que estão nas empresas de tecnologia, é a primeira vez que elas veem esses desligamentos em massa, então isso tem uma repercussão muito grande, isso assusta mesmo. Quem é mais velho, que pegou, por exemplo, a crise do .com lá nos anos 90, que a gente não pegou, eu, por exemplo, que peguei a crise de 2008, que também teve muita redução, a gente sabe que esses ciclos, como você falou no início, eles fazem parte da nossa carreira. A gente vai trabalhar, gente, sei lá, 40 anos da nossa vida adulta, né, durante toda a nossa jornada. É normal ter esses ciclos, né, de crescimento e de redução. E para o pessoal da tecnologia, isso parece ser, assim, uma novidade, então assusta mesmo e a gente quer acolher vocês aqui, não é... Ai, nossa, não, faz parte, tá bom. Não, assusta, a gente fica com medo, a gente não sabe o que fazer. Então também tem essa questão da geração, que eu acho que é importante dividir isso, porque o pessoal nunca vivenciou isso, né? Você falou bem, Ale, porque as pessoas não vivenciaram, né? Então chegaram ali no mercado de trabalho, um mercado tendo bastante possibilidades, bastante oportunidades. Não que não existisse já um desligamento em massa, porque isso já ocorreu em outras situações, de outras formas. Eu acho que hoje a forma de comunicar é diferente, principalmente quando você acessa redes sociais, o LinkedIn, que é a principal plataforma ali profissional. Então você consegue ver pessoas sendo desligadas, você vê textos, a todo momento você tem gatilhos ali que te expõem à situação que está ocorrendo. Antes você não tinha acesso, você não tinha vivenciado essa recessão, né, essa probabilidade, essa possibilidade de recessão, então isso realmente vai assustar. É uma primeira experiência com isso, né, com esse processo de desligamentos em massa. Então isso vai gerar um desconforto nas pessoas, mas é o que a gente comentou, que são ciclos. Eu nunca fui desligada de uma empresa, mas não porque, ai, nossa, você teve sorte, nossa, ou então, nossa, tá trazendo aqui que nunca foi demitida. Eu tive sorte de não passar nesses períodos por uma empresa que tivesse ali um corte, porque não é somente falar de performance, de entregas e resultados. Quando acontece no mercado de trabalho, qualquer pessoa está sujeita a ser desligada. Qualquer pessoa pode ser desligada nesse movimento de demissão em massa, independente dos teus resultados. Então, o que a gente precisa fazer é se preparar, né, entender que não existe estabilidade. Acho que antes tinha muita essa ideia de estabilidade. Anteriormente, né, as pessoas ficavam muito mais tempo na empresa, então, estou estável, não existe mais essa ideia de estabilidade, mas existem coisas que nós podemos fazer para planejar, para cuidar da sua carreira. Ter uma carreira mais cuidada, ter um planejamento. Então, agora, fui desligado, o que eu vou fazer, né? Fui demitido, o que eu preciso fazer, como que eu vou me recuperar? Primeiro que é um baque, né, Lê? Você ser demitido, independente ali da situação, é algo que vai mexer com o teu emocional, vai mexer contigo. Então, a primeira coisa que a gente traz aqui é para cuidar da sua saúde mental. Acho que trazer esse ponto, né, trazer essa dica inicial, Ale, a gente até consultou aqui algumas pesquisas, né, algumas reportagens, mas eu quis antecipar, porque eu acho que é o principal. Quando a gente você já até falou em outros episódios, que quando nós estamos no processo seletivo, quando nós estamos com a autoestima baixa de participar, de se preparar, isso acaba impactando no teu resultado, né? Não, a pessoa, e assim, a gente quis trazer esse plano de fundo, entender o porquê não faz reduzir o meu sofrimento. Eu continuo tendo os meus boletos para pagar, é muito triste, eu já fui desligada várias vezes, eu, diferente da Bruna, não tive essa
sorte, gente. Eu já fui desligada em empresas que eu achava que eu tava performando super bem. Não foi redução, tá? E, tipo, teve uma mudança ali e perdi meu emprego. E eu fui desligada na pandemia, que foi uma redução realmente de custo ali. O meu cargo parou de existir e, assim, do dia pra noite. Então, assim, você entender, né? Eu vou pegar da minha experiência aqui, Bru. Ai, tá tendo o Covid, e aí seu cargo vai ter que ser reduzido, porque eu trabalhava com expansão, então na Covid não expandiu mais, né? E eu trabalhava num setor que era presencial, então quando a Covid estourou, ninguém sabia o que ia acontecer. E eu acho que essa questão da tecnologia, Bruna, é exatamente o que vai acontecer. Você lê as reportagens, aí o analista fala no final, é difícil prever, não dá para saber a tendência. Eles também não sabem, né? E aí eu vou trazer um último recorte, que a gente viu nos últimos anos a ascensão das startups, dos unicórnios, mas a gente também viu que os retornos financeiros não foram aquilo que as pessoas esperaram. Então, os investidores também estão tendo um cuidado na hora de investir em empresas de tecnologia pelo histórico, né? Quem não assistiu, vou fazer a recomendação dessa série, uma série muito bacana da Apple TV Plus, que fala da ascensão e da queda da WeWork, que é a empresa de coworking que agora está tendo uma boa reestruturação, que lá valia 47 bilhões de dólares, e quando foi fazer o IPO não tinha tudo isso não. Na verdade valia 9, sei lá, era muito abaixo. E a gente teve vários casos de outras empresas que aconteceu algo parecido quando entrou a IPO. Isso não significa que entender reduz meu sofrimento. Eu entendia que estava na Covid, mas assim, foi duro para mim. E tá bem numa empresa, você teve boas entregas, uma boa performance, e do dia para noite você fica sem emprego. E isso que você está falando, Bruno, é muito importante, porque qual que é a tendência que a gente tem ao ser desligado? É sair correndo procurando emprego. Calma, dá uma semana para você colocar suas ideias em ordem, ou o tempo que você precisar, é claro, mas assim, você não vai resolver nada em uma semana. Sabe aquele negócio? Você tá com um problema muito grave, vai dormir. No outro dia você tá com a cabeça mais clara, você vê. Aí, dali a alguns dias, poxa, eu vou sentar aqui com a minha família, eu vou ver o que eu consigo reduzir. E a gente fala muito aqui, né, Bruna, da importância da reserva de emergência, Sim. né? Quantas vezes a gente já não conversou sobre isso aqui em vários outros casts? Mas, gente, a reserva de emergência, ela serve para isso. É você conseguir ali, enquanto você tá bem no seu trabalho, você ir guardando um dinheiro que tem uma liquidez imediata, coloca ali na caixinha no Nubank, coloca ali no Inter, sei lá onde vocês coloquem, mas é aquilo para justamente na hora do desemprego, porque ele pode acontecer, você não sair desesperado, né? Meu Deus, eu não tenho dinheiro para pagar, fazer o mercado mês que vem. E aí a gente tem que lembrar também que aqui no Brasil, graças à nossa CLT, a gente tem vários mecanismos que te ajudam. Então, você conseguir resgatar o fundo de garantia, você tem acesso ao seguro-desemprego. Tem que lembrar disso. Na hora que a gente recebe a notícia, a gente esquece. Mas você tem uma série de mecanismos aqui que a nossa CLT, ela te protege. Exato. E quem é PJ precisa cuidar ali um pouquinho mais. Eu sei que tecnologia tem muito PJ, mas a reserva de emergência faz toda a diferença. Para você não entrar em parafuso, sabe, Bruna? Porque senão, Sim. meu Deus, eu tenho que arranjar emprego em 4 dias. Não, principalmente calma. com uma situação dessa, né, que nós não estamos esperando e muitas vezes abala. As pessoas gostam do ambiente, gostam das pessoas que trabalham juntos, gostava da marca que atuava. Então isso vai impactar. Mas aí depois que você esfriou a cabeça, que você conseguiu respirar, conseguiu absorver, né, tudo que está acontecendo, é o momento de você olhar para o teu currículo. O que você vê no teu currículo, né? Muitas pessoas acabam nunca olhando para o currículo enquanto está na empresa. Só vai olhar para ver as atividades, só vai atualizar o LinkedIn quando é demitido. Não é bom, na verdade a gente sempre pede para que a pessoa mantenha o teu currículo, mantenha o LinkedIn atualizado a qualquer momento, independente se você pretende ou não sair da empresa, mas você manter ali tudo atualizadinho para que dê tudo certo, né? Mas se você é uma pessoa que foi desligada e não estava olhando para o currículo, agora é o momento de você identificar quais as principais atividades que você executava e qual que é o teu diferencial, qual que é ali as atividades, né, onde você vai buscar trabalho, como que você vai elaborar tudo que você vem desenvolvendo, todos os resultados que você obteve ali durante aquele tempo de empresa para conseguir participar de processos seletivos e ser selecionado ali pelo teu currículo na primeira etapa. Isso é fundamental. Aí você dá aquela repaginada,
A Bruna falou muito bem, não deixar para só esse momento, mas se você deixou, não tem jeito, é dar aquela. E aí vem na sequência, né? O que você fazer com aquele currículo atualizado, né? É ativar o seu network. Quem você conhece que, poxa, já trabalhou com você, que você sabe que de repente pode ter um apoio. A gente sempre fala isso, network você tem que alimentar o tempo todo e devolver para o seu network para quando isso acontecer. Mas assim, é o momento de você ativar. E assim, Bruna, avisar para as pessoas o seu desligamento. As pessoas têm muita vergonha. Gente, se você saiu Sim. numa demissão em massa, a maioria das dicas de quando você se desligar, entenda o motivo do seu desligamento. Você já sabe, foi uma redução, você não tem controle disso. É tirar um pouco de si também a responsabilidade. Nossa, eu fui demitido, a culpa é minha. Não, você foi demitido numa demissão em massa. Então, assim, avise para as pessoas que foi algo inesperado, que você não sabia que iria acontecer, né? Avise para as pessoas-chave. Quais as empresas que mesmo você trabalhando, você tinha um desejo de trabalhar? Como é que estão essas empresas ali? É uma movimentação um pouco diferente, principalmente para o pessoal da tecnologia, mas assim, olhar um pouco, poxa, teve algum recrutador que recentemente te procurou? Resgata o contato com esse recrutador. Poxa, de repente ele acabou de te mandar uma mensagem, você falou, não, cara, eu tô bem, foi desligado. Manda uma mensagem e fala, olha, o cenário mudou. Eu realmente, como eu te falei, por isso que é importante responder as pessoas no LinkedIn. Quando o selecionador te chama, te manda uma mensagem, seja gentil, responda. Poxa, hoje eu tô trabalhando num lugar que eu tô bem. E aí a pessoa vem e manda uma mensagem, poxa, olha, eu agradeço, mas nesse momento eu não tô afim e eu conheço tal e tal pessoa. É assim que você mantém o seu network ativo, né? Poxa, aí aconteceu o Exatamente. desligamento, avisa para as pessoas, né? As empresas de recrutamento, por exemplo, consultorias de seleção, avisa para as pessoas ali que você conhece, que você tá olhando o mercado, que você tá no momento ali de desemprego. Mas as pessoas, elas têm uma vergonha, né? Como se a culpa fosse delas. Sim. Não, gente, o principal motivo ali de avisar o porquê, você já sabe, é um desligamento em massa, né? E toda essa movimentação que você está comentando, Ale, dá trabalho, né? Então, procurar trabalho dá trabalho. A gente precisa criar uma rotina. Acho que aqui a gente entra numa outra dica que é: você sabe que você tem que acionar seu networking, você sabe que você tem que procurar ali as pessoas que estavam entrando em contato com você enquanto você estava trabalhando, sabe que você precisa olhar o teu currículo, mas para tudo isso você precisa organizar, você precisa de planejamento. Então, é necessário que você crie uma rotina, o horário que você vai acordar, a quantidade de horas do dia que você vai separar somente para procurar oportunidade, até para você não ficar tão desesperado e se candidatando para tudo quanto é oportunidade, às vezes sem identificar se realmente faz sentido ou não, porque quem atira para todo quanto é lado acaba não sendo assertivo. Às vezes, vale muito mais você mandar 5 currículos por dia para vagas que estão dentro realmente do teu perfil, do que você mandar 100 por dia para muitas vagas que não fazem sentido, que os recrutadores nem vão olhar. É necessário que você faça um planejamento, mantenha uma rotina para que você consiga encontrar o seu trabalho, encontrar uma nova oportunidade o quanto antes. Para a galera de tecnologia, né? Aqui é uma dica mais direcionada. Vocês têm freelas, né? Nesse momento de, poxa, eu fui reduzido aqui, procurar freela. Existem plataformas que ajudam nesse sentido. O pessoal da tecnologia conhece, vai pegar um freela. Então, e lembrar que é um momento transitório, né? Não é, você não vai ficar nesse lugar o tempo todo assim. E eu acho que é legal isso, né? A gente olha para o nosso cargo atual, né, Bruno? A gente tem essa mentalidade aqui, e é isso que a gente quer dividir com vocês. Os cargos são temporários, carreira sempre é sua. E aí é o momento de redesenhar o seu plano de carreira. A gente fala muito aqui que o plano de carreira ele é nosso, ele não é da organização. Então, quando você trilha ali, eu quero isso, quero aquilo, é o momento de você recalcular a rota. Então, se você tinha no seu plano de carreira um próximo passo, uma promoção, porque você estava num lugar que você estava bem, talvez é o momento de você também dar poxa, talvez eu não vou conseguir mudar para um cargo melhor, eu vou ter que manter o cargo que eu estava, segurar ali para depois conseguir uma promoção. É recalcular a rota mesmo, né? A gente fala muito do plano de carreira da carta náutica aqui no Foca, mas poxa, às vezes o seu plano ele tem que ser revisto e vale a pena o tempo que você tem livre nesse calcular ali a rota, investir também na formação. A gente tem pouco tempo quando a gente está trabalhando, né? A gente tem que escolher bem o curso que a gente vai fazer. Quando a gente está no momento de desemprego, a gente tem mais tempo. Você não vai ficar procurando emprego 8 horas por dia, porque realmente não tem saúde mental que aguente. Então, coloca um curso livre, tem muito conteúdo gratuito para você ir fortalecido para a próxima entrevista e falar: olha, estou fazendo isso, ajustei aquilo, aquele curso que você percebeu que você estava com vontade de fazer e não tinha feito. Poxa, vale a pena investir? Invista, porque quando a gente não investe na educação, fica realmente difícil a recolocação. Fica bem mais difícil. E um ponto que eu achei importante
interessante que você trouxe aqui, Ale, é quando a gente está olhando ali para nossa carreira, né? Se você já cuida da tua carreira antes de ser desligado, se você já tem essa atenção, se você já tem um plano seu estabelecido que você quer alcançar, isso é o imprevisto. Então você foi desligado, foi apenas um imprevisto. Você vai saber recalcular, você vai saber reajustar para logo entrar no teu caminho. Agora, quando você é desligado e você estava com aquela sensação de a empresa era minha carreira, você fica totalmente perdido. Você entra ali no ambiente onde você se sente totalmente perdido. Eu não sei mais para onde eu vou, eu não sei quais são as vagas, quais são as possibilidades, o que eu estava fazendo lá dentro, se é o que o mercado está pedindo ou não. A pessoa fica totalmente desesperada, né? Então, aqui reforçando mais uma vez a importância da gente sempre olhar para nossa carreira, assim como a Lê falou. Nós não somos o cargo, né? Nós temos ali um cargo que é passageiro e nós temos a nossa carreira que é a realização dos nossos objetivos profissionais ou de vida, seja você como quiser caracterizar. Acho que isso é para fechar aqui com chave de ouro as dicas, eu acho que essa é a principal. E aí você olhar realmente para a recolocação como uma estratégia mesmo, né? Exato. Então, acha, bom, não estava esperando, realmente aconteceu. Tá bom, o que eu vou fazer primeiro? Descanse, né? Vou resgatar aqui. Depois, olhe para suas finanças. Então, quanto que você tem de reserva de emergência versus os seus custos, que pode ser reduzido. Beleza, feito isso, você consegue ter uma noção do seu tempo ali sem trabalho. Isso já traz, gente, uma paz de espírito muito grande. Isso feito, vamos ativar o network, vamos avisar para as pessoas, e eu sei que a primeira vez que eu fiz isso, né, que eu fiquei desligada, depois eu vi a importância de você alimentar um pouquinho sempre para não ficar desesperado. Mas aí você faz isso, vai lá, ativa, conversa com as pessoas que você confia, avise as pessoas, e atualize o seu currículo e vai atualizando, vai enviando sem aquele desespero. E aí, Bruno, eu quero fechar com uma dica que é importante, que a gente vê essa movimentação no LinkedIn e de forma nenhuma eu falo disso de forma crítica. Tome cuidado com a postagem de saída que você faz da empresa no momento que você está com as emoções à flor da pele. Eu sempre trago esse exemplo aqui, Bruna, porque o exemplo, eu só consigo trazer a minha história aqui. Quando eu fui desligada no período de Covid, que foi inesperado, eu tinha, né, mandar fazer aquela mensagem arrebentando, falando de como eu estava sofrendo, etc e tal. Eu tinha essa opção, mas a gente tem que sempre lembrar que todo mundo vai ler aquele post, então a gente tem que fazer ele com cuidado, né? E aí eu vou trazer um exemplo que aconteceu, eu vi hoje no Instagram, tá, gente? A gente tá gravando aqui esse episódio no finalzinho de janeiro, né? Bem nessa época que tá acontecendo, da saída de uma apresentadora de TV, né, Gabriela Priori, que ela fez um post no Instagram dela falando que tá saindo da CNN. Gente, saída mútua, a gente pensou, o ciclo fechou. Então, assim, a gente não tem que olhar aquele post de encerramento de ciclo, porque eu saí, foi desligamento em massa, a empresa, não sei o quê. Eu entendo, as empresas, e a gente tem aqui um episódio só sobre desligamento humanizado. Se você é de RH e tá passando por isso, dá para fazer desligamentos em massa com cuidado. Isso é outra história. Mas tome cuidado porque esse post, ele pode trabalhar a seu favor de comunicar, de avisar as pessoas desse seu momento, ou ele também pode trabalhar contra você, porque a gente nunca sabe a reação das pessoas. E aí, você foi lá de cabeça quente, escreveu um monte de coisa, e a gente tem que lembrar que isso fica registrado ali. Não que você não tenha que ser verdadeiro. Você pode falar assim, poxa, eu fiquei muito chateado, eu não esperava isso, realmente me pegou de surpresa, mas ao mesmo tempo entender que é o momento da empresa e que faz parte da trajetória, né, de qualquer carreira, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Então ali é importante tomar esse cuidado com os excessos, né, porque é o registro. A gente quer que você avise as pessoas através de uma postagem, do LinkedIn, que você está no momento de desemprego, mas é importante cuidar, acho que isso é importante. Comenta aqui pra gente, você já foi pego de surpresa e você tem uma dica infalível? Comenta aqui na postagem para outras pessoas e compartilhe esse episódio, principalmente com o seu amigo ou amiga que está no momento de desemprego ali, que está desamparado, e a gente aqui aproveita, né, Bru, para desejar que esse momento seja o mais breve possível e que você se recoloque o quanto antes. Esse sempre é o nosso desejo aqui, e escute os mais de 140 episódios que tem aqui do Foca para te ajudar
ajudar a recolocar. Vocês sabem que a gente está em todas as plataformas, como @Foca no Trabalho. Se você está ouvindo a gente no Spotify, vai lá e faz a avaliação através da estrelinha, isso sempre ajuda a gente. E compartilha esse episódio com seus amigos para ajudar a galera aí que tá desempregada. Eu vou deixar meu LinkedIn, Bru, deixa o seu pro pessoal se conectar com você também, a Alessandra Falsarella. Mas acho que se jogar Alessandra Foca no Trabalho, acha a gente, né? Você tem que fazer esse teste. Se jogar Bruna Foca no Trabalho também vai encontrar com certeza. Então, lá no LinkedIn eu estou como Bruna Santana Garcia, caso você faça esse teste aí não dê certo, né? Vamos ver. Mas nós estamos à disposição para conversar com vocês também. Se sentirem mais confortáveis de mandar mensagem pelo LinkedIn, fiquem à vontade. Nós estamos abertos para sugestões, para comentários e histórias. Seria legal também que você trouxesse sua história, compartilhasse. Nós vamos trazer aqui em alguns episódios para que outras pessoas passem a conhecer. Então, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, até o próximo.